Saúdo a todos os internautas, professores, professoras, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estar com todos vocês, continuando esse seminário muito importante deste primeiro trimestre de 2023, onde nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, o servo e a missão no serviço da obra de Deus. Hoje nós estamos na lição de número 10, a manifestação pública do servo em Jerusalém. De coração eu quero agradecer a todos que têm compartilhado, têm feito seus comentários e têm dado aí o seu like. Muito obrigado. Você que é não inscrito, talvez está chegando pela primeira vez aqui no meu canal, se inscreva, eu fico muito feliz. Outra coisa que eu quero dizer aos internautas, olha, como eu sempre digo nas lições, eu digo que a Bíblia tem muitos mistérios e coisas que não foi revelada a nós ainda. Muitas vezes nós temos dificuldade em alguns pontos da Bíblia, e aí eu quero... eu não sou modelo, mas eu quero seguir com todo o meu coração, todo o meu desejo de fazer o melhor. Se em algum ponto algum internauta achar que eu ultrapassei ou que eu errei, por gentileza, pode fazer um comentário ali, não tem problema. Professor, o senhor se equivocou aqui. Eu quero, assim, internautas, ir aprendendo com vocês. Eu gostaria que aqueles que acham que eu me equivoquei, fala ali, tranquilamente. Você vai estar me ajudando. Então isso é muito importante, para que nós possamos fazer o melhor para Deus. Eu quero ser um exemplo de servo. Servo é aquele que está para servir. Se algo acha que nós estamos servindo errado, ou que fizemos errado, alguém vai nos corrigir e nós vamos voltar lá e vamos fazer a coisa certa. Não sou dono da verdade, por isso eu deixo claro aí a todos os internautas. A introdução da lição diz o seguinte: veremos nessa lição que nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sabendo do sofrimento que o esperava, não deixou de ir a Jerusalém. Essa lição aqui mostrando do servo aqui, nós vamos estar, na introdução nós vamos estar vendo os acontecimentos quando Jesus chega em sua maior manifestação, em que Jesus se apresenta como o rei. Então quando Jesus chegou, ele continuou a proclamar ali a sua mensagem de instruções que dava confronto. E ele também fazia alerta do juiz, mesmo estando em seus últimos dias antes da crucificação. Jesus não deixou de ensinar e falar a verdade. Antes de entrar na lição, quero mandar um grande abraço para o Marcelo Norato. Ele é de Vila União, do Alto Alegre, município de Alto Paraíso, Rondônia. Ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar, que lição maravilhosa. Parabéns, não perdo nenhuma aula. Ele diz que faz questão de baixar as aulas, e quando está trabalhando ali no caminhão, ele fica assistindo várias vezes. E ele diz que fica impressionado pelo dom de ensinar que eu tenho. Que Deus me abençoe grandemente a mim e a minha família. Obrigado, Marcelo. Deus te abençoe e continue orando por mim, para que Deus possa me abençoar. Eu acho que alguma coisa aí é exagero, é bondade sua, né? Mas obrigado, Deus te abençoe. Mateus Ferreira, o presbítero Mateus Ferreira, ele é de Goianópolis, Goiás. Ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar, sua aula é uma bênção maravilhosa. Ele diz que aprende muito com as minhas explicações. E ele diz: Deus continue abençoando o irmão e sua família. Obrigado. Lucas João Gamer, ele diz: que aula, melhor que assistir. Obrigado, Lucas, Deus te abençoe. Eu estou sentindo uma falta grande do meu amigo Vini Galiano. Vini Galiano, onde está você, Vini?
Não vi mais comentário seu. Vini, não me despreza não, Vini. Onde você está? O ponto 1, dentro do objetivo da lição, eu vou estar destacando que a casa do Senhor é lugar de oração. Então, dentro desse ponto, eu quero chamar você, professor, professora, para que nós possamos compreender que, embora Jesus foi visto como rei naquele momento, Jesus já havia deixado visivelmente durante seu ministério terreno que veio ao mundo não para ser servido, todavia para servir. É o que nós estamos vendo neste primeiro ponto. O ponto 1 diz assim: um evento que entraria para a história. A entrada triunfal do Filho de Deus em Jerusalém é uma das poucas das narrativas da vida dele, que aparecem em todos os 4 relatos do Evangelho. Quer dizer, é uma mensagem que aparece em todos os evangelhos, embora Mateus lá traz um pouquinho uma diferença quando fala do jumento, fala da jumenta e o seu jumentinho. Então nós entendemos que este momento do Senhor sendo narrado nos 4 evangelhos foi um evento expressivo, não só para o povo da época de Jesus, daquela época, mas todavia para os cristãos ao longo dos anos. Vejam que nós dizemos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Falando triunfal, quer dizer, a entrada do triunfo. Então Jesus entrando em Jerusalém, ele tornou público a sua afirmação de que ele era o Messias, o rei de Israel, em cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, um jumentinho, uma cria de jumento. Jesus cavalgava a sua capital como um rei conquistador e é aclamado pelo povo como tal, de acordo com os costumes da época. Ele não vinha num suntuoso cavalo branco, mas seu reino de humildade. Então as ruas de Jerusalém, a cidade real, estavam abertas para ele. Ele sobe ao palácio, mas o palácio espiritual, que é o templo, porque o seu é um reino espiritual. Os judeus queriam colocar ele no trono como rei, pelos seus ensinamentos, pelo seu poder, para mudar a situação que ele estava vivendo. Mas Jesus, o reino, ele disse: o meu reino não é deste mundo. Ele disse a Pilatos. Jesus trouxe o reino espiritual, o reino de Deus, ele tem que estar. Professores, professoras, nós precisamos orientar os nossos alunos de que o reino de Deus, ele está dentro de nós. Nós vivemos no reino de Deus. Por quê? Quando dizemos nós vivemos no reino de Deus, nós queremos dizer que quem domina o nosso corpo, morada do Espírito Santo, é Jesus. Então o reino de Deus está dentro de nós. Então Jesus estava abertamente ali naquela entrada, declarando ao povo que era o seu rei, o Messias que eles tanto esperavam. Compreensiva a situação que o povo vivia, mas eles esperavam um reino terreno, e Jesus vem trazendo um reino espiritual, uma promessa de vida eterna. O 1.1 diz assim: a entrada do servo em Jerusalém se aproxima. De acordo com Marcos, quando o servo de Deus se aproximou de Jerusalém, de Betfagé e da Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, ele enviou 2 de seus discípulos até uma aldeia que estava em frente a eles. E disse que ao entrar na cidade eles encontrariam preso um jumentinho, a qual nunca tinha sido montado por ninguém. Então Jesus ordena aos discípulos que vá lá, aonde Jesus está mostrando, porque Jesus é Deus e ele
sabia, o jumentinho estava lá esperando, foi preparado para isso, aquele jumentinho. E aí ele fala para o discípulo, ó, esse jumentinho está preso, vocês vai lá, solta e traga esse animal a mim. E aí eles, talvez alguém vai perguntar para vocês, e aí vocês dizem o seguinte, é para que esse jumentinho? Vocês respondam, o Senhor precisa dele. Veja bem, meus queridos, acredito que alguém perguntou, talvez o próprio dono do jumento, isso é coisa minha. Mas quando disse o Senhor precisa dele, Deus já tinha certamente revelado que iria levar aquele jumentinho. Então Jesus entrou em Jerusalém como meio de transporte da população. Era o quê? O meio de transporte daquela época era o burro, era o jumento. Então Jesus entrou, até posso dizer, como um homem humilde e diferente do nosso político que procura viver, passar num barzinho, comer um pastel, que é o costume das pessoas mais humildes, para poder muitas vezes enganá-lo e atrair seu voto. Não, Jesus entrou ali usando um transporte que era usado na época, que era um jumentinho de carne. Então a Bíblia está povoada de fatos que narram a presença e a utilidade do burrinho daquela época. Jesus não seguia por razões meramente humanas, mas por critérios divinos. Ele podia ter vindo de outra forma. O 1.2 assim, o servo planejou a sua entrada em Jerusalém, propondo fazer uma análise apurada. Vemos no Evangelho de Marcos que o Filho de Deus, ao se aproximar de Jerusalém, ainda em Betfagé, no Monte das Oliveiras, convoca 2 de seus discípulos para que fosse à aldeia e trouxesse um jumentinho que lá estava preso. Então Jesus, aqui diz o servo, já tinha planejado em sua mente. Ele estava na terra para cumprir um plano divino. Lembra que Jesus dizia assim, que não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Ele dizia, minha vontade é fazer o que o Pai que está no céu me ordenou. Então Jesus bem sabia que tinha chegado o tempo de entrar em Jerusalém para ser entregue nas mãos dos homens. Então milhares de judeus devotos do mundo todo chegavam à cidade santa com o coração repleto de entusiasmo e de fervor nacionalismo. Eles vinham para a festa da Páscoa. 1.3, um momento especial para uma pessoa especial. Importante a informação no Evangelho de Mateus, de que a entrada de Jesus em Jerusalém, assentada em um jumentinho, era para se cumprir a profecia de Zacarias 9:9, que dizia o seguinte, alegra-te muito, filho de Sião, exulta, filho de Jerusalém, eis que o teu rei virá-te junto e salvador, pobre e montado sobre um jumentinho, sobre um asninho, filho de jumento. Então um momento especial para aquele povo. O jumentinho que ele entrou montado não era dele. Jesus era o dono do mundo, mas considerando as pessoas da época, Jesus era um homem pobre. Ele diz, Jesus tinha uma casa. Claro, meus queridos, eu expliquei, mostrei para vocês como eram as casas na cultura dos judeus na época de Jesus. Coisinhas assim, pequenas, com terraço, como era feito. Eles mesmos faziam aquela casa. Não é como no dia de hoje, que nós contratamos um engenheiro, o arquiteto e fazemos aquelas mansões. Não, Jesus tinha ali a casa tão simples, tanto é que eu mostrei na lição passada que eles abriram um buraco ali no teto e desceram aquele paralítico. A Bíblia diz que Jesus se achou em casa. Então, nós estamos vendo aqui que Jesus agora, ele entra na cidade como rei. Um momento especial para os judeus, pois era solenizada a festa da Páscoa. O povo estava vindo para isso.
dentro do objetivo, eu vou estar ressaltando o zelo que Jesus tinha pela casa do Senhor. Então, nós vamos estar vendo que o servo deve ser um modelo a ser seguido. E nós precisamos seguir esse modelo, vou estar falando dentro desse ponto. E que Jesus condena a falsa religiosidade dos líderes, principalmente naquela época dos judeus, aquela santidade falsa. Vou estar falando sobre isso. Então nós vamos extrair aí 2 lições do episódio da figueira. Fique comigo. O 2 diz assim: é chegado o grande momento. Marcos relata que após 2 discípulos prepararem o jumentinho para a montaria e lançar sobre o animal os seus vestidos, o servo assentou-se sobre ele e, na companhia dos 12 discípulos, iniciou a caminhada em direção à cidade santa, em direção à entrada triunfal. Vai entrar o Rei da Glória. O 2.1 diz assim: o servo entra na cidade santa. Assistimos que o servo ingressa em Jerusalém de maneira modesta. Olha o valor da simplicidade, professores e professoras. Ao valor de ser humilde para Deus. Quando eu falo em humildade, humildade para agradar ao Senhor. Então Jesus não chega montado num cavalo branco ou escoltado aí por diligências reais. Jesus chega aí junto com seus discípulos. Ele entra em Jerusalém montado em um jumentinho. Então sua entrada humilde seduziu a atenção da multidão que veio a Jerusalém para participar da celebração da Páscoa. Humilde, montado no jumentinho, mas lembra que nessa lição nós vemos dizendo que o povo, muita gente estava impressionado com o ensino, com os milagres, e que homem é este? Então muitas pessoas estendiam seus vestidos pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Sabe o que significava isso? Senhor, salva-nos. Quer dizer, o povo vivia na opressão, salva-nos. Mas, como eu disse ali no início da lição, o reino de Jesus não era deste mundo. E eles queriam entronizar ele rei. E aí o povo, por exemplo, fazendo tudo isso, toda essa aclamação, que significava: Senhor, salva-nos. Salva do poder romano, salva disso. O 2.2 diz assim: uma tarde que entraria para a história. Ao entrar aclamado em Jerusalém e ser reverenciado pelo povo, Jesus adentrou ao templo. O rei vem na sua suntuosa carruagem, no seu cavalo de guerra, e vai para o palácio. Jesus entra na cidade e após vai para o templo. Então somente o evangelista Marcos escreve que o acontecimento ocorrera ao entardecer. Os outros não servem sobre isso. Então assim, com o dia findando, o servo determinou deixar a santa cidade e regressar a Betânia, cidade onde habitavam os irmãos Lázaro, Marta e Maria. Jesus era muito amigo deles. O 2.3 diz assim: as lições de uma figueira infrutífera. No Evangelho de Marcos, encontramos a narrativa de que, saindo de Betânia, Jesus teve fome. E de longe ele avistou uma figueira que não tinha folhas e se dirigiu até ela para ver se acharia algum fruto. Uma coisa que me impressiona, professores e professoras, é que a própria narrativa da Bíblia diz que não era tempo de fruto. E Jesus vê aquela figueira, né, que segundo Marcos, ela só tinha folha. Jesus vai até lá, porque para tentar achar, mas Marcos disse que ela tinha folhas, e porque não era tempo de figos. E Jesus vai lá e amaldiçoa a figueira. Então, nesse evangelho, no seu evangelho, Marcos narra que diante do impasse
E ao compreender que não havia nela frutos, Jesus proferiu um juízo. Então, posto isto, professores, professoras, internautas, entendemos que aquela árvore possuía ou possui, assim como os líderes de Israel, um aspecto desonesto e suas folhas a delatar. Quer dizer, muita folha. A figueira não costuma estar cheia de folhas sem fruto. E a figueira estava com muita folha e não tinha fruto. Então nós podemos extrair aí duas lições dentro desse episódio da figueira. A primeira lição que eu extraio aqui é que pertencemos a Cristo para dar frutos para Deus. Vê quando ele chamou seus discípulos, ele disse: "Ó, não foi vocês que me escolheu." Quando nós vemos que ele escolheu a dedo os 12 discípulos, um a um, nós acompanhamos. E ele disse a eles assim: "Olha, não foi vocês que escolheram a mim, eu escolhi vocês. Mas o objetivo é que vocês vão e dê frutos." Então, a primeira lição dentro desse episódio, professores e professoras, que nós precisamos passar para os nossos alunos, é que nós pertencemos a Cristo. E pertencemos para quê? Para darmos frutos para Deus. E a segunda lição é sobre a inexistência de frutos. Também Jesus nos vê, por exemplo, na igreja, saltando. Não é que sou contra quem salta, não. Cada um depende aí, cada um tem sua forma, sua maneira de adorar. Mas às vezes a pessoa parece toda cheia do Espírito Santo, mas a inexistência de frutos espirituais naquela pessoa comprova que não pode permanecer no meio do povo de Deus. E aí é desarraigado de Cristo. Então tem pessoas que você vê na igreja, fulano, mas era tão animado, mas era só folha. Hoje ele está fora, é desarraigado, porque não dá fruto. Vamos para o ponto 3. O objetivo da lição que eu vou estar falando, desse ponto 3, que ele vou estar mostrando aí que o servo, né, é o rei e é o Messias. Então eu vou falar sobre o templo de Jerusalém, né, que havia sido deixado de ser casa de oração. Vou estar explicando para se tornar um espaço de comércio e a exploração, né, que ia até o local daqueles que iam adorar o Senhor e chegaram lá. Por exemplo, o comércio estava a céu aberto. 3, assim, o zelo do servo pelo templo. Pelo que podemos ver nas Santas Escrituras, para o povo judeu, o templo sagrado, situado na Santa Cidade, possuía uma grande estima, pois representava a presença permanente de Deus entre o povo. Nós sabemos que desde o tabernáculo, quando Deus mandou fazer, lá tinha um Santo dos Santos, aonde era a presença de Deus, e aquela parte toda representava a presença de Deus ali entre o povo. Então, dentro desse enfoque, Jesus ensina que neste ambiente santo, tudo deveria ser realizado com zelo e respeito, como lugar de oração, ensino da palavra e entrega a Deus. Nós sabemos que muitos templos viraram comércio. Só que eu vou estar explicando para as pessoas não confundirem algumas coisas que são vendidas ali na igreja com esse tipo de que estava acontecendo no templo em Jerusalém, que Jesus ficou nervoso ali e o chicote comeu. Eu não acho que ele ia pegar um chicote só para assustar, não. Ele tomou chicotada dentro do meu ponto de vista, a coisa é minha. O 3:1 diz assim: Jesus expulsa os mercadores do templo. Impregnado de intelectualismo, o evangelista Marcos descreve que, posteriormente à aclamação de Jesus em sua entrada em Jerusalém, onde foi ovacionado pelo povo, ele entrou no templo em Jerusalém. Então, Jesus, quando entra no templo, ele vê uma cena
que não é para estar acontecendo na casa de Deus. Tinha ali o lugar dos sacrifícios. Mas as pessoas aproveitavam agora, as pessoas não trariam o sacrifício lá da sua casa, da sua fazenda, da sua terra, o fruto. Eles agora descobriram um grande negócio, descobriram uma forma de vender aos pombos e os animais do sacrifício ali no templo. E virava um barulho tremendo. Eu acredito que como uma feira, dizendo aqui o preço é melhor. Então Jesus entra aí e começou a afugentar os que vendiam e compravam no templo. Veja que Jesus aqui ficou um pouco furioso. Ele não se agradou de nada do que estava vendo naquele ambiente. Não é tudo. Não é dessa maneira que se comporta na casa de Deus. E aí Jesus chegou e virando as mesas. Os cambistas, aqueles que estavam trocando as moedas. Então ele chegou aí e foi virando as mesas, cadeira dos que vendiam. Tinha uns que vendiam pombos. Então o servo, Jesus, possui o entendimento de que esses líderes religiosos não tinham reverência pela casa de seu pai. É por isso, professores, professoras, que eu digo que nós estamos ensinando. A palavra de Deus, ela requer reverência daqueles que o adoram a Deus. Reverência. Eu sempre digo o seguinte, você vê, por exemplo, quando se levanta para ler a palavra, vou estar ensinando aqui para os professores, pode estar passando pelo aluno. Vamos supor que você chegou na porta da igreja e está lendo a palavra, não entre. Fique ali esperando, reverenciando a palavra de Deus, aí depois, quando terminar a leitura, você entra, você adentra o templo. Precisamos compreender que as coisas de Deus têm que ser feitas com temor. Então é importante isso. E vocês podem estar passando aí para os seus alunos. Então, Jesus, possui esse entendimento. Ele é Deus. Esses religiosos não tinham reverência pela casa do seu pai. Nós precisamos não seguir os maus exemplos. Vê que ele derruba, a primeira vez que nós vemos Jesus bravo, ele estava bravo. Não vai pensar que não. Então, ele estava bravo por quê? Porque o povo estava usando a casa de Deus para fazer negócio e roubar o povo. Olha, negócio, nós temos que ter cuidado quando fazendo negócio. Olha, só citar um exemplo, eu comprei uma roçadeira e para roçar ali na minha chácara, e a roçadeira novinha, já gastei um monte, deu problema, eu tive que comprar outra. E a pessoa disse, você comprou a roçadeira, quer comprar aquela sua. Eu falei, não, eu só vou vender sim, mas só depois que eu testar ela e ver se realmente ela vai funcionar. Está funcionando. Porque, meus queridos, não compensa. Cuidado em enganar os outros com o negócio. Então, voltando à lição, depois da entrada de Jesus ali em Jerusalém, a entrada do triunfo, a entrada triunfal, ele sobe ao templo. E ali, o que ele viu? Em vez de ver a adoração, ele viu as pessoas ali ao redor do templo, no pátio, comprando e vendendo animais e trocando dinheiro. Quer dizer, aí Jesus ficou zangado mesmo. Jesus derruba as mesas, expulsa os animais e comerciantes com chicote. Jesus só pegou o chicote, não, ele chicoteou, no meu ponto de vista, não está escrito. Mas Jesus não ia, ele é Deus, não ia pegar um chicote por pegar. E como ser humano, ele mostrou que tem hora que o temperamento não dá, tem hora que a paciência esgota, tem hora que as coisas são muito absurdas. Então Jesus fez tudo isso e explicou por que expulsou os mercadores. Ele disse, eu estou expulsando esse povo aqui porque o templo é um lugar especial onde as pessoas vêm para orar em paz. Mas os comerciantes, eles estavam tornando o templo em um mercado barulhento. E eles se aproveitavam dos peregrinos, vendendo os animais para os sacrifícios e trocando o dinheiro
para o imposto do templo, a preço muito alto. Os mercadores estavam roubando o povo dentro da casa de Deus. Precisamos cuidar. Então, por que Jesus teve uma reação tão violenta? Como eu disse, chicoteou, virou as mesas, virou as cadeiras, talvez até chutou algumas. Isso é coisa minha, hein, irmão? Não escandaliza, é coisa minha. Não tem nada escrito. Mas Jesus agiu dessa maneira, com relação tão violenta, porque ele tinha zelo pelo templo de Deus. Tanto é, nós somos o templo de Deus. Aqueles que não zelam do templo de Deus, Deus destruirá. Quer dizer, no juízo seremos destruídos. Então os mercadores estavam profanando um lugar sagrado e abusando da dedicação de pessoas fiéis a Deus. Jesus tinha todo o direito de reagir assim. Ele é Deus. Então, quando os judeus lhe perguntaram qual era a sua autoridade para expulsar o mercador, por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso, Jesus? Aí Jesus profetizou que iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Isso era uma prova de que ele era o Filho de Deus. Isso eles precisam entender que ele era o Filho de Deus enviado ao mundo. O 3.2 diz assim: o cuidado pela casa do Pai. Claro está para nós que Jesus, tendo o entendimento de que sendo o templo e a casa de seu Pai, ele demonstra o cuidado de pôr a casa em ordem. Então, meus queridos, veja que nós temos um profeta, foi até Ezequias e diz: põe tua casa em ordem. Às vezes as pessoas dizem: mas Ezequias, Deus mandou pôr a casa dele em ordem porque estava bagunçado. Não é nada disso. Ele estava mandando organizar sucessores, isso e aquilo, organizar tudo ali, porque ele ia morrer. Deixa tudo aí. Não tem aquelas pessoas querendo morrer, diz: faz isso, passa isso, deixa com fulano, isso deixa com ciclano. Isso é pôr a casa em ordem. Quem está pensando que mandou pôr a casa em ordem porque ele estava em pecado, está enganado, porque ele orou e chorou e disse: tu tem visto como eu tenho andado na tua presença. Então, para Jesus, o servo, o templo precisaria de ser um lugar de adoração, onde o povo poderia ir para se santificar e cultuar em paz. Muitas vezes você não está na igreja e aí tem um pessoal conversando do seu lado. Gente, telefone. As pessoas, por exemplo, os pais estão dando o telefone para as crianças, para ficar naquele joguinho, naquelas coisas, para poder não perturbar. Eu digo, o telefone virou babá de crianças. E isso, coisa minha. Quando os pais estão fazendo isso, para mim eles estão profanando a casa de Deus. Na hora do culto, as crianças com celular vendo não, jogando. Hoje é joguinho. As crianças se envolvem muito com joguinho. E os pais dão por quê? Porque ela fica quietinha. Mas você está profanando a casa de Deus, no meu entendimento. Então, outros líderes não têm esse entendimento? Amém? Não, é meu entendimento, é coisa minha, não sei nem se estou certo. Mas, entendo assim. Então, quem poderia orar e encontrar paz na presença de Deus no meio do barulho do mercado e depois de ser extorquidos? E orar e dizer: mas aquele pombo que eu peguei para o sacrifício, o cara me explorou. Aquele cabrito me explorou muito. Então qualquer pessoa temente a Deus iria ficar muito cegado. Então aqueles líderes daquela época, eles começaram a procurar uma ocasião para matá-lo, porque Jesus estava tendo a afeição do povo. Mas eles não podiam ir porque eles temiam, porque o povo estava admirado. De quem é esse homem? Que ensinamentos são esses? O 3.3 diz assim: um lugar que deveria ser de intimidade com Deus. O profeta messiânico Isaías havia profetizado que a casa de Deus deveria ser conhecida como casa de oração.
Então nós precisamos ver como estamos agindo na casa de Deus, para que nós não possamos tomar chicotada aí. Então Jesus, sendo conhecedor das Escrituras, ele disse aos líderes judeus: vocês não sabem o que está escrito? A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós tendo feito dela covil de ladrões. Então precisamos cuidar, professores, professoras, como estamos agindo como templo, morada do Espírito Santo, como estamos agindo na casa de Deus. Conclusão: numa narrativa consciente, Jesus formou com clareza a ideia de que precisamos resgatar o verdadeiro significado do ambiente em que o templo possui para oração e adoração ao Pai Eterno. Finalizando, quero agradecer a todos e não se esqueça aí de fazer seus comentários. Um abraço e até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.